Olá, sejam todos muito bem-vindos. Professor Leandro aqui. Estamos aqui novamente para mais uma aula e aí sobre matemática básica. Então, se você está aí nos acompanhando, já estamos aí em uma grande jornada. Já começamos algumas aulas atrás, mas caso você ainda não tenha começado conosco, não tem problema nenhum. Essa aula aqui você pode assistir ela individualmente, mas eu sempre recomendo para que você assista as demais aulas que já foram, porque elas são complementares. Então, se você está procurando algo específico, né, do seu tópico, ele pode estar aqui para você, mas as outras vão reforçar o seu conhecimento. E qual que foi a nossa proposta lá no início? Formar uma base consistente de matemática básica para que você possa, quando tiver com conceitos mais avançados, você tenha mais facilidade e domínio sobre aquelas características principais, seja a forma como você utiliza aqueles elementos para que eles possam auxiliá-lo e que você consiga, de certa forma, expandir o seu conhecimento e aplicar aí no seu concurso, nas suas provas que você tem aí pela frente, beleza? Pessoal, vão colocando aí para mim de onde vocês são, o que vocês estão fazendo, o que estão buscando, se é concurso, se é Enem, se é só revisar a matemática em si. Coloca aí que é sempre bom. Deixa eu dar uma olhada como é que tá aqui. Estou olhando qualquer lado aqui. Vão colocando aí que a gente vai complementando aí. Se você está assistindo aulas anteriores, tá? E você tá, ou se você não está assistindo no momento que foi lançada essa aula aqui, né? Na hora que foi lançada, se você já está no momento que foi lançado, então vamos começar. Se você está assistindo agora, na hora da transmissão, então você faz o seguinte. Aqui no chat, deve ser desse lado aqui, ó. Aqui no chat você tem um comentário fixado que vai te levar direto lá para o site do Alphacom e lá você vai conseguir baixar o material. Na verdade, o que eu deixei para você foi uma lista de exercícios já gabaritados. Então, não precisa fazer agora, não precisa ir lá para lá agora. Ao término da aula, você vai lá e baixa esse material. Tá? É um materialzinho que eu já deixei para você reforçar o conteúdo visto nessa aula. Ah, mas e se você está assistindo em outro momento? Já passou, de repente, a nossa transmissão, então já faz algum tempinho. Então, aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário fixado, eu estou deixando para você um link de um grupo. Galera, é um grupo aqui de bate-papo. O grupo, inclusive, está aberto. Você pode entrar lá e conversar comigo, conversar com o pessoal. E eu faço alguns desafios, eu lanço algumas questões. Né? Às vezes meio corrido, então falta um pouquinho de tempo. Mas sempre que perguntam, eu estou ali para auxiliar. E tem outro detalhe. Se você está assistindo em outro momento e quer... Professor, eu queria a listinha da aula tal, né, na aula de frações. Aí eu vou lá e te mando a listinha. Tá? Você baixa, faz download, vai estar lá no grupo sem problema nenhum. Então aproveita, vai lá, né, participe dessa grande comunidade. E isso é matemática, né? É somar, é multiplicar o conhecimento. E aí, como eu sempre falo, né, eu sempre tive grandes dificuldades aí no início da minha caminhada com matemática. E ao tentar entender um pouco mais, eu acabei gostando dela. Então muita gente às vezes não gosta da matemática exatamente por isso, porque acha o processo complexo e não consegue entender que você usa isso no seu dia a dia. Tá? Então vamos parar um pouquinho de usar a calculadora, vamos começar a utilizar a matemática de forma a moldar o nosso raciocínio para que ele seja mais rápido e mais amplo. E se você está no rumo de concurso público, sabe que o raciocínio rápido e o raciocínio lógico, ele é muito importante para você em toda a sua caminhada na busca aí da sua aprovação, tá? Galera, então qual que é o tópico de hoje? Deixa eu só organizar aqui o meu material para eu poder me localizar. Beleza.
O tópico de hoje é um tópico assim, galera, tem muita dúvida, sabe? E quando vê isso aqui aparecer, ó, tenta meter o pé, tenta já fugir. Mas você vai ver que o tópico de hoje, ele é um tópico, ó, muito tranquilo, é muito fácil. E é claro que eu não vou te passar necessariamente regrinhas aqui. A minha intenção é que a gente comece a entender como funciona, né, aí o nosso tópico, que são as frações. Já vou colocar em tela para você. Então, deixa eu me posicionar melhor aqui, tá? Galera, eu vou estar olhando para o lado de cá, deixa eu ver. Ó, é porque tem minha tela onde eu escrevo, tá? Então, na próxima acho que eu vou mudar a telinha de lugar para eu ficar mais voltado para a lousa aqui. Mas não tem problema não, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, já coloca aí, já comenta, já coloca de onde você é, tá? Pra gente ir trocando essa ideia, trocando essas figurinhas. Beleza? Deixa eu só organizar aqui também. Beleza, fica mais fácil assim. Bom, falando sobre frações. O que é fração? E aqui, galera, não tem muito segredo não, tá? Fração, você vai trabalhar basicamente com uma divisão. Então, fração nada mais é do que uma divisão. Então, lembra que aquela forma de demonstrar uma divisão, que era isso aqui, ó, A dividido por B, que a gente já viu em outros momentos? E eu posso também fazer isso e colocar minha divisão como sendo A sobre B, ou A dividido por B também. É a mesma coisa. O significado dele é o mesmo. Então, olha só. O A, a gente vai chamar ele por um nomezinho especial, chamado numerador. Numerador. Tá? Então, toda vez que eu me referir ao numerador, é o valor que está acima, certo? E o B, ele é chamado de denominador. Denominador. Certo? Então, toda vez que aquele valor é dividido por outro, é esse outro valor que a gente vai chamar de denominador. Tá? Poderia até dizer que isso aqui é basicamente a mesma coisa que quando a gente coloca dessa forma. É um número que é dividido por outro, certo? E aí, claro, a gente vai começar a entender como que isso é composto. Então vamos usar esse modelinho, que a gente já conhece, que é o nosso modelo clássico, e é o modelo que a gente vai utilizar para trabalhar com as frações. Imagine que eu tenha essa fraçãozinha aqui, certo? Deixa eu até colocá-la aqui para ficar mais fácil para você ir acompanhando na tela, beleza? Muito bem. Então, isso aqui é o quê? É meio, tá? E quando eu falo meio, eu vou aproveitar e fazer isso aqui, ó. Imagine que eu tenha esse elemento aqui, ó. Deixa eu dar um retângulo aqui. Isso aqui é um objeto, não sei o tamanho, né? Imagina que a gente não tem aí a dimensão geral dele, mas esse objeto que nós temos, ele representa o todo, tá? Esse objeto que eu tenho aqui, ele representa para nós o todo. Então, ele é o todo. Ou 100%, ou ainda 1, que é uma unidade completa, tá? A partir do momento que eu falo que eu quero metade, vou pegar isso aqui, ó. Essa região aqui, ó. Beleza? Então, deixa eu terminar de pintar. Essa regiãozinha aqui, que é a região que indica pra gente que ela é... Opa, tô perdendo meu mouse aqui. Que ela é metade. Certo? E aí, olha só. Existe o que nós chamamos de frações equivalentes. E o que é uma fração equivalente? Tá? Eu vou colocar aqui, ó, frações equivalentes. Uma fração equivalente é uma fração que equivale a outra. Então, olha só.
Se eu falo que meio é metade de alguma coisa, existe uma fração que também pode ter outros valores que demonstram que é equivalente a meio. E aí, olha só, eu posso falar que 2 quartos é uma fração equivalente a meio. Por quê? Porque eu fiz o seguinte, ó, eu multipliquei em cima por 2 o numerador e multipliquei o denominador também por 2. De certa forma, é isso aqui, ó. Eu dividi meu objeto em 4 partes. Tá? Agora eu vou até trocar a cor dele, ó, para fazer em verde, só para substituir. 4 partes, eu pego 2, olha só. Agora eu vou pintar de verde. Tá saindo aqui, né? Parece meu filho acho que pinta melhor que isso aqui. Mas tudo bem. Olha só. Concorda comigo que é a mesma área? Então, quando eu falo para você assim, que neste modelo, né, 2 quartos é uma fração equivalente a meio, tá certo. E se eu multiplicasse, por exemplo, meio por 3, em cima e embaixo, eu vou ter aqui 3 sextos. Olha só, vou pegar aqui, vamos separar aqui 3 sextos. Deixa eu ver se vai dar sexto aqui. Não, acho que eu vou fazer uma outra separaçãozinha aqui para ficar igual. Que aqui eu vou colocar 4 oitavos. É que vai ficar meio torto aqui, mas vamos supor. Eu vou pegar 4 oitavos aqui. Vai dar a mesma coisa, tá? Se eu multiplicasse por 4, 4 oitavos. Aí só porque já está pintado, tá, galera? A representação seria a mesma, ó. Pego 4 de 8 pedaços, tá? O 3 sextos também daria na mesma, é só para a gente ter, pegar 3 ali em 6. Olha, reparou então que essas frações são chamadas frações equivalentes, porque elas se equivalem, elas significam a mesma coisa. E olha só, deixa eu avançar para uma outra tela. Agora, repara aqui que eu posso ter o meu numerador e o meu denominador, tá? Até então, o que significa eu dizer, por exemplo, vou fazer aqui, ó. Eu pegar metade de alguma coisa. Significa, aqui, ó, quando eu faço meio, então isso aqui é meio, né? Ó, eu pego uma parte de 2. Eu tenho quantas partes aqui? 2. Então, quantas dessas 2 eu pego? 2. Desculpa. Quantas dessas de 2 partes? Qual que eu pego? Uma. Vou voltar na tela anterior. Aqui eu tenho uma. Já agora ficou meu desenho com 4 oitavos. De 8 partes, eu peguei 4. Da mesma forma que antes eu tinha. Se tivesse 4 partes, eu peguei 2. Então é a parte que eu estou pegando para mim. Só que aqui o que acontece? Repara que o denominador está sempre sendo maior do que o meu numerador. Mas e nesse caso aqui, em que o meu numerador é maior do que o meu denominador? Neste caso, olha que bacana. Isso significa que eu estou pegando pegar aqui. Estou extrapolando, tá? Estou pegando uma outra área. Então aqui, ó, se eu pegasse 1, 2, 3 partes. Só que meu objeto inteiro foi dividido em 2. Então, como ele foi dividido em 2, ao pegar 2 partes de 2, isso significa que eu peguei 1. Concorda comigo? 2 de 2. Peguei 2 de 2 partes. Então, eu estou pegando mais do que o meu próprio valor. Entendeu? Então, nesse caso, eu estou extrapolando. Então, por isso que geralmente vai dar 1 em alguma coisa. Sempre que eu passar e esse valor for maior, significa que eu já passei do valor da minha divisão inicial. É como se, aquele clássico exemplo de barra de chocolate, é como se estivesse já na segunda barra, tá? Então a primeira foi consumida e aí estamos partindo para a segunda, tá? Vamos dar uma limpada aqui, só para
Acho que deu para ficou fácil, né, galera? Ficou mais tranquilo para entender esse conceito, né? Muito bem. Agora, olha só. Já que eu entendi, então entenda para mim que vou fazer letra A aqui. 6 dividido por 3. Tudo bem, já sabe, viu que o de cima está maior. É o mesmo que 6 terços. E qual seria equivalentes dessa aqui? Bom, você poderia me dizer que você poderia ter valores que você multiplica aqui em cima e você também multiplica embaixo. Se eu colocasse 2, se eu tiver 12 sobre 6, ou se eu tiver, vou multiplicar agora por 4. 24 sobre 12 são frações equivalentes. E isso aqui, galera, olha, vou até fazer um coraçãozinho, hein? Isso aqui é super importante porque a noção de fração equivalente é o que vai te ajudar a entender e a construir outros processos futuros. Então, se você tem medo de fração, agora é a hora de você desmistificar isso, tá? Porque a questão de você entender que existe uma fração, ela vai tendo outras frações similares a ela, isso vai te ajudar bastante na hora de a gente fazer as conversões. Claro que eu vou isso aqui tudo, né, se eu for simplificar, o que é simplificar? É você ir fazendo uma divisão. Se eu faço o processo de multiplicação, eu posso fazer o processo de divisão. Então, se eu tiver, vou pegar aqui, vamos imaginar que eu vou começar agora com 24 por 12. Certo? Se eu dividir em cima por 2, eu também tenho que dividir embaixo por 2. Então, isso aqui vai ser equivalente a 12 sextos. Poxa, dá para dividir mais? Dá. Claro que eu poderia dividir direto, mas vamos supor que você quer ficar dividindo por 2. Aqui, dividido por 2 novamente. Então, eu tenho 6 sobre 3. Você viu que eu estou voltando o processo. Dá para dividir por 2 de novo? Não dá. Né? Os dois de forma equivalente. Mas eu posso dividir em cima por 3 agora. E embaixo também posso dividir por 3. Então, 6 dividido por 3 é quanto? 2. E aqui vai dar 1. Certo? Então, todo número que nós temos é uma fração. Todo número que nós temos é uma fração. Só que nesse caso, quando ele é dividido por 1, ele é o próprio número. Concorda comigo? 2 dividido por 1 é 2. Então, por isso que a gente nem coloca. Tá? Mas se for o caso, a gente coloca ele para recordar que todo número é uma fração. E quando eu tenho o número dividido por ele mesmo, obviamente que ele vai se referenciar a uma unidade. Mas se eu tenho o número, por exemplo, o 2 dividido por 1, vai voltar a ser o próprio número. E essas regras de divisão nós já vimos em aulas anteriores. Porque isso que eu digo, se você está aqui assistindo ela, dá para você entender tranquilo. Mas se você quiser recordar aqueles conceitos, é só você voltar nessas aulas anteriores que nós já trabalhamos esses conceitos básicos de divisão. Tudo bem? Tranquilos? Muito bem. Então vamos fazer o seguinte agora. Deixa eu ver se eu limpo aqui. Limpei minha tela. E aí, eu quero mostrar para você, eu quero que você faça para mim, qual seria uma fração equivalente de 48 sobre 12. Você pode fazer ela subindo, digamos assim, multiplicando, mas eu quero que você faça dividindo. E aí você fala assim, ó, posso fazer por 2, mas posso fazer por 4? Bom, dá. Então vamos dividir isso aqui por 4 e dividir isso aqui por 4. Dá para fazer? 48 dividido por 4. Isso aí. 12. E o 12 dividido por 4? Esqueci de colocar o 4 aqui. 3. Certo? Professor, ainda dá para dividir mais. Posso dividir por mais? Pode. Então você, quando vai fazer essas voltas, por exemplo, você não precisa já saber o último número. Se você não souber direto, 42 daria para dividir por qual? Por 12. Né, que seria o nosso valor, acho que 4 dá. Vai. Não dá por 3, dá por 2. A gente já viu as regras aqui
né? Por exemplo, eu já poderia dividi-lo por 3 também. Lembra lá dos critérios de divisibilidade? Também tem a aulinha, tá? Tá aí para você sobre critérios de divisibilidade para saber se um número é divisível por qual outro, né? Então, o número para ser divisível por 3, a soma dos algarismos tem que ser divisível por 3. Então, se eu pegar 48, 4 mais 8, 12, né? E o 12, 2 mais 1, 3. Os dois são divisíveis, então são divisíveis por 3. Mas vamos supor que você não saiba disso, né? Partindo desse princípio, poxa, se eu chegou aqui, poxa, posso dividir por 2, por 3 de novo. Dividiu por 3, isso aqui você vai ter 4 por 1, ou 4. Tranquilo? Muito fácil, muito simples se você for olhar. É um conceito que já conhecemos, é um conceito que você já trabalhou muitas vezes também, tá bom? E aí, você vai chegar, por exemplo, numa fração, vou pegar aqui, por exemplo, 5 sobre 3. Eu posso ter equivalentes dela, tá? Então vamos fazer assim. Vou multiplicar aqui por 3. E aqui por 3 também. Então eu tenho 3 vezes 5, 15. 3 vezes 3, 9. Então, 15 sobre 9 é equivalente a 5 terços. Tá? Para voltar, faz o quê? Divido ele por 3. Dividir por 3. E aqui eu também vou dividir por 3. Então, aqui você 15 dividido por 3 é 5. E aqui é 3. Tem como voltar mais? Não tem. Eu cheguei num ponto que não vai mais para lugar nenhum. Essa fração aqui é chamada de fração irredutível. Eu até vou colocar em tela cheia aqui para você. Eu me perdi aqui onde está o cursor. Isso aí. Irredutível. Uma fração é dita irredutível quando ela chega no último nível. Ou seja, não tem mais valores inteiros pelos quais eu posso dividir sem que ele fique com restos ou com valores menores, né?
Vou dar um tempinho para você fazer o seu print. E aí, eu acho que faz mais sentido agora para você. Beleza? Printou? Muito bem. Feito isso, agora olha o que a gente vai fazer. Eu vou dar uma limpada. Vamos limpar aqui. E agora, olha o que a gente vai fazer. Eu vou pegar uma outra equação e vou jogar essa outra equação para a gente testar. Então, se eu vou colocar agora aqui, por exemplo, soma para mim 1/3 mais 2/5. Novamente, quero que você pausa e você tenta fazer ela. Tá? Se você estiver assistindo ao vivo, beleza, vai acompanhando comigo, mas tenta fazer de novo. Pausou? Continua. Tá? Beleza. Como é que você faz? Primeira regrinha, lembra? Primeira regra é, criar, né? Deixar frações com o mesmo denominador. Muito bem. Para isso, olha o que a gente vai fazer aqui. Eu posso fazer para transformá-las no mesmo denominador. Dessa forma aqui, eu posso colocá-los assim. Qual é o valor que eu tenho equivalente aos dois? Aí agora, galera, só para mostrar, eu posso fazer a questão da fatoração. Tá? Mas de qualquer forma, eu posso multiplicar pelos dois aqui. Então, dessa forma, caso eu não tenha um outro valor mais simples, geralmente a gente vai fazer isso aqui. Multiplicar os dois aqui, eu vou ter 3 vezes 5, que é 15. Já que eu multipliquei por 5, aqui não foi multiplicado por 5, tem que multiplicar por 5 aqui também. Então aqui vai ser 5 vezes 1, que é 5. Mas, se aqui eu multipliquei para dar 15, multipliquei por 3, multiplico em cima também. Isso vai me dar, soma em cima, mantenho a base, já que é o número de pecinhas, como eu falei para você, que você manteve para poder fazer essa soma. Então, essa aqui é a minha resposta da soma destes valores aqui. Tá? Você percebeu que a soma de frações é muito fácil, muito tranquila? Né? Vou apagar aqui para a gente fazer um outro exemplo. Tá? Outro exemplo. Pega para mim aí 4 sobre 11 avos mais 5 sobre 13. No caso anterior, era fácil você ver que era 15. Se eu poderia multiplicar. Mas aqui, quando você não tem um valor específico, faz de novo o mesmo processo. Tá? Então, multiplica esses dois aqui. Então, você vai ter 11 vezes 13. Isso vai dar 143. Se você multiplicou aqui por 13, você tem que multiplicar aqui por 13 também. Né? 4 vezes 3, 12, 52. Mas, se aqui multiplicou por 13, aqui você vai multiplicar por 11. Então, aqui é fácil, que é 55. Por 143, isso vai dar 107 por 143. Beleza? Tá vendo que não tem segredo? É só usar a regrinha, converte elas para a mesma base. Não tem como dar errado, tá? Não tem como dar errado. E aqui, agora eu vou pegar só para... Não estou fazendo macetes aqui, tá, galera? Não estou fazendo macetes para a gente não... A ideia aqui não é que você se confunda. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou para subtração. Então, vamos para subtração. E a ideia da subtração é exatamente a mesma.
é a mesma ideia, tá? Então, se eu pegar qualquer valor que você que tenha lá e você queira tirar, por exemplo, vamos pegar aqui 1/4 menos 1/2. Como que a gente vai fazer aqui? Converter novamente os dois para a mesma base. Eu posso manter um deles, já que eu posso fazer isso aqui, 1/4 menos. Para fazer isso aqui, eu posso fazer o quê? Multiplicar por 2. Concorda? Ao multiplicar por 2, eu vou ter o quê? 2/4. Certo? Fazendo isso aqui, eu tenho 2/4 novamente. Então, quando eu quero subtrair isso aqui, mantenho a base e faço a subtração disso aqui, certo? Que é 1 menos o 2. Isso aqui vai me dar menos 1/4. Certo? Então, a mesma coisa, o processo, galera, é basicamente o mesmo que a gente viu até aqui. Tá? Então, não tem segredo, tanto para a soma quanto para a subtração, o mesmo processo. E agora, o que eu quero passar para você? Duas outras partezinhas, que são bem interessantes, que é a multiplicação, que é o modelo que a gente vai ver. E para isso eu quero que você entenda o seguinte, ó. Vamos pegar aqui 2 vezes meio. Quanto que é 2? Se você entender que 2 vezes meio é igual meio mais meio. Quanto que é isso aqui? Se você for pegar meio mais meio, não é isso que eu estou fazendo? 2 vezes meio é meio mais meio. Lembra que já trabalhamos com esses critérios de multiplicação. Então você tem aqui meio mais meio, mantenho a base e somo, ou seja, eu mantenho na verdade a base, né? Mantenho o denominador e somo aqui em cima. 2 dividido por 2 dá 1. Tá? Então, na verdade, eu faço esse modelo de multiplicação, mas eu quero que você entenda, primeiro, que a multiplicação são somas, são parcelas, tá? Que a gente vai trabalhando. Vamos fazer o segundo exemplo. Imagine que eu tenho aqui agora, vou continuar mantendo o 2, mas agora 1/4. Como é que a gente faz aqui? Mesma coisa, ó. 1/4 mais 1/4. Isso aqui resulta o quê? Em 2/4. Se você quisesse agora, né, a gente usa o termo simplificar, que é dividir aqui por 2 e dividir aqui também por 2. Isso vai dar meio. Então, 2 vezes 1/4 é meio. Faz sentido? Claro que faz. Olha aqui, ó. Vou fazer aqui. Veja que eu tenho aqui 1/4 1/4 mais 1/4 mais 1/4 mais 1/4. Certo? Para fazer aqui. Deixa eu tentar puxar um pouquinho mais para cá. Aqui, ó. Senão ele fica borrando aqui. Agora acho que vai. Ó. 1/4, 1/4, 1/4 e 1/4. Se eu falar para você que eu quero 2 vezes 1/4, 1/4 mais 1/4. Concorda comigo que isso aqui, ó, é quanto? Na metade? Né?
Muito fácil. Às vezes o cara fica batendo cabeça, o cara fica tentando achar moda e achar chifre em cabeça de cavalo. E aí, se você olhar, é muito, muito fácil mesmo. Não tem segredo nisso aqui, certo? Então, essas aqui são duas ideias da multiplicação que a gente viu. Ah, professor, dá para fazer diferente? Dá para fazer mais exemplos aí? Claro que dá. Vamos para o próximo. Por exemplo, 5 vezes 1/3. Concorda comigo que isso aqui é equivalente a 1/3 mais 1/3 mais 1/3 mais 1/3 mais 1/3? 5 vezes? Então são 5/3. Né? Ou eu poderia até colocar isso como sendo 3, né? 3 sobre 2 mais 2/3. Quer dizer, 1 mais 2/3 inteiro. Mas por enquanto mantenha só esse raciocínio aqui, tá? Por enquanto só quero que você faça isso aqui. Tá? Aí você reparou que nesse momento eu estou multiplicando isso aqui e estou multiplicando aqui também. Como assim multiplicando embaixo? Aqui eu não tenho 1. 1 vezes 3 é quanto? 3. E 1 vezes 5 é 5. Oh, interessante, interessante. Conte mais sobre isso. Olha só, vamos tentar fazer um outro modelinho? Meio vezes 1/3. Até agora você está falando com números inteiros. Agora complicou, professor. Agora, usando o mesmo raciocínio que eu acabei de mostrar para você, olha só. 1 vezes 1, 2 vezes 3. E de onde que vem isso? É só você imaginar o seguinte, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. Opa, virou um triângulo aqui. Ó. 1/3, ou seja, isso aqui, é isso aqui, ó. Concorda? Certinho? Agora, se eu pegar metade, ou seja, se eu falar assim 2 vezes alguma coisa, é 2 vezes aquilo. Se eu falar meia vez aquilo, é meia vez dele. Meia vez dele, ó. E aí, confere comigo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu peguei só meia vez, isso aqui está sendo o quê? 1 sobre 6. Certo? Tranquilo? Então, viu que a questão da própria multiplicação, ela é simples. E agora a gente vai entrar para o último ponto, que é a divisão. Divisão. Olha como é que funciona a divisão. A divisão é bem tranquila, galera. Imagine o seguinte, ó. Imagine a situação que eu tenho 2/5 que divide 1/3. E aí? Como é que faz? Pausa novamente, tenta responder. Não conseguiu, ou mesmo que você consiga, volte aqui para a gente completar o nosso raciocínio. Mas vamos lá. Caso você já tenha feito. Então imagine o seguinte, ó. Isso aqui eu vou ter que trabalhar todo um processo em cima para a gente entender como é que ele vai fazer esse modelo de divisão. Mas antes de fazer isso aqui, eu vou fazer um outro exemplo mais simples só para a gente entender, tá? Então imagina o seguinte, ó. Imagina aqui, ó. Vou abrir um parênteses aqui, tá? Então imagina que eu tenho meio. E aí eu tenho uma equivalente a meio, que se eu multiplicar por 2, eu tenho 2/4.
Se eu multiplicar, por exemplo, aqui por 3, eu tenho 3 sextos. Novamente, o conceito de equivalência vai ser útil para a gente aqui, tá? Entendido esse conceito, se eu estou falando que eu estou multiplicando, eu estou mantendo uma equivalência. E se eu estivesse dividindo, eu também mantenho a equivalência? Também. Porque, olha só, o que eu vou fazer aqui para a gente entender. Mantendo meu parênteses ainda, tá? Se eu tenho 1/2 e eu dividir aqui por 3, também tenho que dividir aqui por 3. Isso aqui não vai dar 1 dividido por 3 sobre 2 dividido por 3? Sim. Isso aqui é uma equivalência, ou seja, eu poderia colocar assim, ó, 1/3 dividido por 2/3. E a gente sabe que 1/3 dividido por 2/3, ele é a nossa fração equivalente a 1/2. Então isso aqui é, opa, vou muito para o canto, ele dá isso aqui. Isso aqui é equivalente a, deixa eu voltar, a 1/2. Tá? 1/2. Beleza? Então agora eu vou apagar aqui. A ideia principal é sempre transformar no mesmo denominador. Tá? Então sempre mantê-lo com o mesmo denominador. E aí, por isso que você viu que eu transformei aqui 1/3 dividido por 2/3, ó, mesmo denominador. Certo? Isso aqui equivale a meio. Beleza? E agora, olha só o que a gente vai fazer. Mais uma aguinha. Imagine. Deixa eu até apagar isso aqui. Depois eu volto para ele, tá? Imagine que eu quero fazer o seguinte, ó. 2/5. Vou manter aqueles 2/5 ali. Eu poderia dividir 2/5 por qualquer coisa em cima e embaixo, para manter. Vamos fazer de conta? Eu quero dividir aqui por 9. E aqui eu vou dividir por 9 também. Certo? Então eu vou ter 2 sobre 9 dividido por 5 sobre 9. Quando eu faço essa divisão, e lembra que eu fiz agora com meio, você vai ignorar essa parte aqui. Repara que isso aqui é o mesmo que 2/5. Ué, isso aqui não é equivalente? Isso aqui é uma equivalência. Se é uma equivalência, ela é igual. Olha só. Quer ver? Vou fazer outra ideia. Apaguei sem querer ali. Mas olha aqui. Imagine que eu queira pegar aqui, ó, 4/5. Quero fazer uma equivalente a ela. Eu poderia multiplicar por 2, 8 sobre 10. Mas eu também poderia dividir aqui por 2. Dividir por 2. Então eu teria 4 dividido por 2, 5 dividido por 2, que é o mesmo que 4 sobre 2, né, dividido por 5 sobre 2. Concorda? Isso aqui é o mesmo que 4/5. Certo? O mesmo que 4/5. Olha só, voltei para cá. Esse conceito vai ser mágico para você, porque olha só. Parece bobeira, mas esse conceito vai te dar a entender que toda vez que você tiver a mesma base, você só vai ter o valor da equivalência. Mas olha só, vou fazer uma outra aqui. E agora, olha só, a gente vai começar a sair do zero aqui. Imagine que eu quero dividir isso aqui por 1/4. Como é que eu faço? Mesma base. Tá? E como é que eu faço para converter mesma base? É só você pensar, ó, vou manter o 4, que já é mais fácil. E aqui eu faço o quê? Multiplico por 2, não é? Então, 4 dividido, né? Aqui é 1/4, mantive. E aqui 2, para fazer isso aqui virar 4, multiplica por 2.
por 2. É a mesma base? Isso aqui é igual ao quê? 2 sobre 1. Ou seja, isso aqui é igual a 2. Pegou a ideia? Pegou, como diz o outro, pegou o código? Galera, olha que fácil. Se você converter tudo para a mesma base, vai funcionar. Vamos fazer um outro teste? Imagina aqui, ó, 5 dividido por 9 sobre 7. E agora? Como é que você faz? Conceito também, galera. Conceito é igual. Olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou pensar num número que eu mantenha a mesma base. Se eu pensar num número que mantém a mesma base, então eu quero manter no 7. Obviamente, 7, já existe um 7 aqui. Lembra que aqui embaixo eu tenho um número, vou até colocar em amarelinho, que é o 1. Para fazer isso aqui virar 1, como é que eu fiz? Para virar 7, multipliquei. Então aqui foi vezes 7, vezes 7. E aqui eu tenho então 35, mantive o 9. Isso aqui é o mesmo que 35 sobre 9. Tá começando a entender? Tá ficando fácil? Tá fazendo sentido para você? Beleza, vamos fazer mais uma? Fazer mais uma? Deixa eu apagar isso aqui. Então agora faz o seguinte, ó. 2 terços divididos por 6. Mantém a mesma base. Qual que é a base? Você sabe que aqui embaixo tem 1. Já existe um 2 terços aqui. Então você vai fazer 2 terços. Opa! 2 terços dividido por 2 vezes. Aqui você faz 3, multiplica aqui. 18. Certo? Ou seja, 2 sobre 18. E você sabe que isso aqui pode ser simplificado para virar 1/9. Isso aqui é irredutível. Irredutível. Entendeu que? Aí fala, professor, tem um conceito que o pessoal fala, que pega a primeira, inverte pela segunda, tal. Galera, esse conceito funciona da seguinte forma. Eu vou fazer ele de uma forma demonstrativa aqui com letras. Só para a gente fechar o nosso assunto do dia. Tá? Imagine que eu tenho aqui A dividido por B. Isso aqui vai ser dividido por C dividido por D. Para transformar a mesma base do mesmo denominador, se você não tem um paralelo, lembra que você pode fazer o seguinte? Você pode multiplicar isso aqui? Beleza, então eu vou fazer o seguinte. Se eu multiplicar, concorda que eu vou ter isso aqui, ó, B vezes D. Já que eu multipliquei por D embaixo, multipliquei em cima também, A vezes D. Certo? Para ser igual, aqui também, ó, B vezes D. E aqui vai ser o quê? Se eu multipliquei por B embaixo, B vezes C. Certo? E agora, olha o que vai acontecer. É a mesma base, não é? Mesma base, concorda? Então, como a gente viu até agora, vai ser AD sobre BC. Certo? E eu poderia até desmembrar isso aqui. Olha aqui. Eu vou desmembrar isso aqui. Aqui, ó. E olha o que vai acontecer. AB vezes DC. E aí, o que acontece? Você chegou no conceito de que essa é o inverso dessa. E aí que sai aquela ideia assim, mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Por causa desse conceito. Não é que surgiu do nada. Ele tem uma base em cima disso. Certo? Deixa eu voltar para cá. Muito bem. Galera, espero que tenha ficado claro para você, que eu possa ter te ajudado, né, a entender um pouco mais sobre fração. Muita gente tem um pouco de receio em trabalhar com fração, mas eu fui tentar trazer aí o conceito básico para você entender como que elas funcionam. Se você tiver dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Que eu vou tentar te ajudar. E aí, conforme a gente vai fazendo, entra no grupo, vai lá perguntar também, tá?
Se tiver alguma dúvida, algum exercício que você queira te ajuda, vai lá que a gente vai tentar te ajudar, beleza? Um forte abraço, fique com Deus e... Peraí. Até a próxima.